Se tem uma coisa que a vida me ensinou, é que ninguém sabe o peso das próprias cicatrizes até o dia em que precisa contá-las. E hoje, sentada aqui na minha cadeira de balanço, olhando para tudo o que construí, sei que é hora de abrir o coração e dividir minha história. Meu nome é Helena, tenho 83 anos e já vi de tudo um pouco nessa vida. Cresci em um tempo em que mulher não tinha direito de escolha, em uma família que decidia por mim antes mesmo que eu soubesse o que queria. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que eu fui uma menina cheia de sonhos, correndo descalça pelo quintal, acreditando que o mundo era bom e que o futuro me reservava grandes coisas. Eu só não imaginava que meu destino já estava traçado, antes mesmo que eu pudesse lutar por ele. Porque, aos 13 anos, enquanto ainda brincava de boneca, me disseram que eu já era uma mulher e que meu dever era obedecer. Foi assim que minha infância terminou. E foi assim que começou a fase mais dolorosa da minha vida. Mas, meu bem, essa não é uma história de tristeza. Porque, contra todas as expectativas, eu venci. E hoje quero que você escute cada detalhe, porque o que eu tenho para contar pode mudar a forma como você enxerga o mundo. Mas antes de eu te contar tudo, me conta aqui. De onde você está assistindo essa história? Eu fico tão emocionada de saber até onde minhas palavras podem chegar. Deixe nos comentários sua cidade e se inscreva no canal para acompanhar mais dessas histórias. Tocam o coração. Bom, minha filha, deixa eu te contar. Eu me lembro até hoje do dia em que minha mãe me chamou na cozinha, secando as mãos no avental, com aquele olhar que eu já sabia o que significava. Helena, precisamos conversar, disse ela. Meu coração apertou. Aos 13 anos eu não entendia muita coisa sobre a vida, mas sabia reconhecer quando algo sério estava prestes a acontecer. Ela sentou-se à mesa e fez sinal para que eu me aproximasse. Seu pai tomou uma decisão. Minha respiração ficou presa na garganta. Que decisão? Ela desviou o olhar, mexendo nervosamente no tecido do avental. Você vai se casar. Senti um frio subir pela minha espinha. O quê? Minha mãe suspirou como se já esperasse minha reação. O senhor Arnaldo fez um acordo com seu pai. Ele tem uma boa posição. Poderá lhe dar um futuro seguro. Arnaldo. Eu conhecia esse nome. Era um homem da cidade vizinha. Um comerciante bem estabelecido, dono de terras. E tinha mais de 40 anos. Minha visão escureceu por um instante. Mas... Mãe, eu sou só uma menina. Ela segurou minhas mãos, os olhos marejados. Eu sei, minha filha. Mas no mundo em que vivemos, mulher não escolhe. Engoli em seco, sentindo um nó na garganta. Minha infância havia acabado. E eu nem tive tempo de me despedir dela. Nos dias seguintes, vivi como se estivesse num pesadelo. Vi minha casa ser decorada para um casamento que eu não queria. Vi minha mãe costurar um vestido que não pedi. E vi meu pai apertar a mão de Arnaldo como se estivesse vendendo um animal de fazenda. Na noite anterior ao casamento, chorei até pegar no sono. Mas no dia seguinte, quando olhei para o espelho vestida de noiva, prometi a mim mesma que aquela não seria a minha história para sempre. Eu ainda encontraria uma maneira de mudar meu destino. Eu só não sabia que isso me custaria muito mais do que eu imaginava. O casamento aconteceu na pequena igreja da cidade, com todos sorrindo e me parabenizando, como se aquilo fosse motivo de felicidade. Mas dentro de mim, eu sentia apenas medo. O véu cobria meu rosto, mas não conseguia esconder as lágrimas que ameaçavam cair a qualquer momento. Minha mãe evitava me olhar diretamente, talvez por culpa, talvez por medo de ver seu próprio reflexo no meu destino. Arnaldo me esperava no altar com um sorriso de satisfação. Para ele, eu não passava de um contrato fechado, uma promessa cumprida. Quando o padre perguntou se eu aceitava, minha boca ficou seca. Pensei em correr, pensei em gritar.
Mas ao olhar para os lados, percebi que não havia para onde fugir. Sim, murmurei, minha voz quase inaudível. E foi assim que, antes mesmo de completar 14 anos, me tornei esposa de um homem que eu não conhecia. A primeira noite foi um tormento. Na manhã seguinte, olhei para o teto do quarto desconhecido e entendi que minha vida agora pertencia a ele. Arnaldo não era um homem carinhoso. Ele me tratava com a mesma frieza que usava para negociar suas mercadorias. Para ele, eu era sua posse. E isso bastava. Os dias viraram semanas e as semanas se tornaram meses. Eu fazia tudo como me ensinaram. Mantinha a casa limpa, preparava as refeições, sorria para os vizinhos. Mas dentro de mim, algo gritava. Eu não queria aquela vida. E então, um dia, o destino colocou diante de mim uma escolha que mudaria tudo. Foi numa tarde abafada quando fui até a feira comprar mantimentos. Enquanto andava entre as barracas, um homem esbarrou em mim sem querer. Quando levantei os olhos para pedir desculpas, me deparei com algo que eu não via há muito tempo. Liberdade. O estranho sorriu de lado e disse, baixinho, você tem olhos de quem quer fugir. Meu coração disparou. Ele não sabia nada sobre mim, mas de alguma forma parecia ter lido minha alma. E foi naquele instante que minha vida tomou um rumo inesperado. Fiquei paralisada. O barulho da feira ao meu redor desapareceu, como se o mundo tivesse parado por um instante. Aquele homem, que eu nunca tinha visto antes, me olhava com uma mistura de curiosidade e compaixão. Me desculpe, senhora, ele disse, abaixando levemente a cabeça. Não queria assustá-la. Minha boca ficou seca. Está tudo bem. Mas não estava. Por que aquelas poucas palavras? Você tem olhos de quem quer fugir. Perfuraram algo dentro de mim. Eu queria fugir. E ele percebeu isso em apenas um olhar. Peguei minhas compras rapidamente e saí dali, meu coração batendo descompassado. Quando cheguei em casa, ainda sentia aquele encontro ecoando dentro de mim. Arnaldo estava na sala, contando dinheiro como sempre fazia. Ele mal me olhou quando entrei. Para ele, eu era invisível. Naquela noite, deitada na cama ao lado de um homem que não me amava, pensei no que aquele estranho viu em mim. Talvez meu olhar estivesse mesmo gritando por socorro. Nos dias seguintes, tentei apagar aquele encontro da minha mente. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Na semana seguinte voltei à feira. E lá estava ele, encostado em uma barraca, observando o movimento. Dessa vez, foi ele quem desviou o olhar primeiro. Mas algo dentro de mim me empurrou para perto dele. Antes que pudesse me impedir, minhas pernas já haviam me levado até ali. Quem é você? Perguntei sem rodeios. Ele ergueu uma sobrancelha, surpreso com minha coragem. Meu nome é Eduardo. Hesitei, mas então sussurrei. E por que disse aquilo para mim, naquela vez? Ele me olhou por um instante, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. E então, com um meio sorriso, respondeu. Porque eu também já tive esse olhar um dia. Meu coração disparou. Eu não sabia nada sobre aquele homem. Mas naquele momento, senti que ele talvez fosse a única pessoa no mundo capaz de entender minha dor. E isso era perigoso. Porque, pela primeira vez, senti que talvez houvesse uma chance de escapar. As palavras de Eduardo ficaram gravadas na minha mente. Porque eu também já tive esse olhar um dia. O que ele quis dizer com isso? Será que ele também já havia sido prisioneiro de uma vida que não escolheu? A verdade é que, depois daquele dia, comecei a procurá-lo sem perceber. Toda vez que ia à feira, meus olhos o buscavam entre as barracas. E muitas vezes, ele estava lá. Às vezes, nossos olhares se cruzavam por segundos antes de desviarmos. Outras vezes, ele apenas me cumprimentava com um aceno discreto, sem dizer nada. Mas cada encontro
me fazia sentir algo que eu não sentia há muito tempo. Esperança. Não era amor. Não ainda. Era a sensação de que eu não estava completamente sozinha no mundo. E essa sensação foi crescendo. Até o dia em que Eduardo fez algo que mudou tudo. Era uma tarde quente. E eu estava voltando da feira com minha cesta cheia, quando senti uma presença ao meu lado. Posso carregar isso para você? Meu corpo congelou. Olhei para o lado e lá estava ele. Eduardo. Meu coração disparou. Olhei ao redor, certificando-me de que ninguém estava nos observando. Não pode falar comigo assim. Sussurrei, tentando esconder o nervosismo. Ele sorriu de leve. Não estou fazendo nada de errado. Só quero conversar. Mas eu sabia que na minha condição, até uma simples conversa podia ser perigosa. Mesmo assim, não me afastei. Você não me conhece, Eduardo. Não preciso conhecer. Só preciso saber de uma coisa. Ele parou e olhou fundo nos meus olhos. Você quer fugir? Senti um arrepio subir pela espinha. Ele disse aquilo de forma direta, sem rodeios, como se soubesse exatamente o que eu sentia. Minha mente gritava para eu me afastar, para eu negar, mas minha boca tomou sua própria decisão. Sim. O olhar de Eduardo ficou mais intenso. Então me deixe te ajudar. Minha respiração ficou presa, porque naquele instante, pela primeira vez na vida, eu vi uma porta se abrindo para um futuro que nunca achei que fosse possível. Mas fugir não seria fácil, e eu sabia que se fosse pega, não haveria uma segunda chance. Meu corpo inteiro tremia. Eduardo tinha acabado de me oferecer aquilo que eu sonhei durante anos, mas nunca tive coragem de admitir. Uma chance de escapar. Mas a que custo? Olhei ao redor, sentindo o peso da minha resposta antes mesmo de pronunciá-la. Se Arnaldo descobrir, ele me mata. Eduardo assentiu, sem desviar o olhar. Eu sei, por isso precisa ser cuidadosa. Minhas mãos suavam. Eu nunca tinha desobedecido diretamente às ordens do meu marido. Ele controlava meus passos, minha rotina, meu tempo. Se eu fugisse, deixaria tudo para trás. Minha casa, minha história, até mesmo minha identidade. Mas ao mesmo tempo, o que eu realmente tinha? O que era aquela casa, além de uma prisão? Respirei fundo e, finalmente, perguntei. Como? Eduardo olhou para os lados antes de responder. Todas as semanas, um comboio de mercadores segue para o sul. Conheço um deles. Ele pode nos levar escondidos. Meu coração disparou. Nós? Ele sorriu de leve. Achei que tivesse ficado claro. Não vou deixar você fazer isso sozinha. Minha mente girava. Era loucura. Uma mulher casada fugindo com outro homem. Se descobrissem, seríamos perseguidos sem piedade. Mas eu já tinha tomado minha decisão. Encarei Eduardo e, pela primeira vez, senti que meu destino estava nas minhas próprias mãos. Quando? Ele respirou fundo. Em 3 dias. 3 dias. Em tão pouco tempo, minha vida mudaria para sempre. E eu só podia rezar para que, dessa vez, fosse para melhor. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Cada movimento meu precisava ser calculado. Cada palavra dita dentro daquela casa poderia ser minha última. Arnaldo, como sempre, não notou nada de diferente. Eu era invisível para ele. Mas minha mãe, ela percebia. Ela tinha ido passar uns dias em nossa casa, pois meu pai iria fazer uma viagem para longe, para negociar alguns bois, e ela tinha medo de ficar sozinha. Na noite anterior à fuga, enquanto eu preparava a mesa para o jantar, senti seu olhar sobre mim. O que está acontecendo, Helena? Meu estômago revirou. Nada, mãe. Ela cruzou os braços. Você nunca foi boa em mentir. Fechei os olhos. Eu queria contar. Queria que ela entendesse. Mas se dissesse uma palavra errada, minha liberdade terminaria antes mesmo de começar.
Eu só ando cansada. Ela assentiu lentamente, mas seus olhos diziam que não acreditava em mim. Quando todos foram dormir, fui até meu quarto e olhei ao redor. Peguei apenas o essencial. Algumas roupas, um pouco de dinheiro que consegui esconder ao longo dos anos e um lenço bordado por minha mãe. O único pedaço de carinho que ela me deu. Respirei fundo, tentando conter o medo. Amanhã, ao amanhecer, eu seria uma mulher fugindo da própria vida. E se algo desse errado, eu sabia que nunca mais veria a luz do dia. Mas não havia mais volta, porque a liberdade era a única coisa que realmente valia o risco. E assim, com o coração acelerado, me preparei para o dia que mudaria meu destino para sempre. O dia amanheceu devagar, como se até o sol hesitasse em testemunhar minha fuga. Eu já estava acordada antes mesmo dos primeiros raios iluminarem a casa. O nó no meu estômago apertava e minhas mãos suavam frio. Levantei-me com cuidado, pegando a pequena trouxa que preparei na noite anterior. A casa estava silenciosa. Arnaldo ainda dormia profundamente no quarto ao lado. Caminhei até a porta, cada passo parecendo mais pesado que o anterior. Meus ouvidos estavam atentos a qualquer ruído, qualquer sinal de que alguém poderia acordar. Quando alcancei a porta da cozinha, parei por um instante. Foi nesse momento que ouvi uma voz baixa atrás de mim. Você realmente vai fazer isso? Meu coração disparou. Me virei devagar. Minha mãe estava ali, encostada na parede, me observando no escuro. Ela sabia. Por um momento o medo tomou conta de mim. Se ela gritasse, se Arnaldo ouvisse, tudo estaria perdido. Mas o que vi em seus olhos me pegou de surpresa. Não era raiva, não era choque, era tristeza. Ficamos em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade. E então, sua voz saiu num sussurro quase inaudível. Vá! Meus olhos se encheram de lágrimas. Mãe! Ela respirou fundo e desviou o olhar. Eu deveria tentar te impedir, mas eu sei o que é viver uma vida sem escolha. Minha garganta apertou. Ela sabia. Ela sempre soube. E pela primeira vez, vi minha mãe não como a mulher que me entregou a um destino cruel, mas como alguém que, um dia, também foi uma menina sem opções. Ela se aproximou e segurou minha mão com força. Corra, antes que seja tarde. Eu queria abraçá-la, queria dizer tantas coisas, mas não havia tempo. Então, apenas apertei sua mão de volta e sussurrei. Obrigada. E então, sem olhar para trás, saí pela porta e corri para o meu futuro. Mas eu ainda não estava segura. E a noite ainda guardava muitos perigos. O ar frio da manhã cortava meu rosto enquanto eu corria pelos fundos da propriedade, meu coração martelando como se fosse explodir a qualquer momento. Eu precisava chegar até Eduardo antes que alguém notasse minha ausência. A estrada de terra estava vazia e meus pés afundavam no solo úmido. Meu corpo tremia, não pelo frio, mas pelo medo. E se Arnaldo acordasse e desse falta de mim? E se minha mãe mudasse de ideia e contasse a ele? Cada sombra parecia um inimigo, cada ruído me fazia virar para trás. Mas eu continuei. Eduardo estava me esperando onde combinamos, atrás de uma velha cocheira abandonada na saída da cidade. Quando me viu, correu até mim. Você conseguiu! Eu mal conseguia respirar, mas assenti. Ele segurou meus ombros, me analisando com olhos preocupados. Você está bem? Não sei, sussurrei. Ainda não acabou. Ele assentiu. O carroceiro que vai nos levar já está pronto, mas precisamos partir agora. Olhei ao redor, sentindo o peso da decisão que acabara de tomar. Minha vida antiga estava para trás, e pela primeira vez eu era dona do meu próprio destino. Subimos na carroça e nos escondemos sob uma lona cheia de feno. O veículo começou a se mover lentamente,
e a cada metro que nos afastávamos, eu sentia uma mistura de alívio e pavor. E então, quando achei que finalmente estávamos livres, um barulho ao longe fez meu sangue gelar, o galope de cavalos, e uma voz que eu reconheceria em qualquer lugar, gritando meu nome. Helena! Meu corpo ficou rígido. Arnaldo tinha acordado, e agora eu era uma fugitiva sendo caçada. O som dos cascos ecoava pela estrada de terra, se aproximando rápido demais. Meu coração disparou. Eu me encolhi sob a lona da carroça, sentindo o feno arranhar minha pele. Eduardo se abaixou ao meu lado, os olhos fixos na entrada da estrada. Eles estão perto, sussurrei, meu corpo tremendo. O carroceiro, um homem magro de rosto curtido pelo sol, lançou um olhar rápido para trás. Segurem firme. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, senti um solavanco forte. Ele chicoteou os cavalos, fazendo a carroça disparar pelo caminho. A poeira subiu ao nosso redor, dificultando a visão dos homens que vinham atrás. Mas eu sabia que Arnaldo não desistiria fácil. A carroça balançava violentamente e, por um instante, achei que seríamos jogados para fora. Eduardo me segurou firme. Não pare, não pare! Ele gritou para o carroceiro. Os gritos dos homens atrás de nós se intensificaram. Eu vejo eles! Ouvi a voz de Arnaldo rugindo de ódio. A carroça estava rápida, mas os cavalos deles eram mais velozes. Meu peito se apertou. Se nos alcançassem, eu sabia que meu destino estaria selado. Foi então que Eduardo tomou uma decisão. Ele pegou a faca que carregava no cinto e olhou para mim. Confia em mim? Eu mal conseguia pensar, mas assenti. Sem hesitar, ele saltou da carroça. Meu coração parou. Não! Mas já era tarde. Eduardo rolou pelo chão e, em um movimento rápido, se levantou e correu para dentro da mata ao lado da estrada. Os homens hesitaram. Eu ouvi Arnaldo gritar. Atrás dele! E um a um, os cavaleiros desviaram do caminho para seguir Eduardo. Meu peito subia e descia, tentando entender o que acabara de acontecer. Eduardo havia se sacrificado para me dar tempo de escapar. O carroceiro olhou para mim pelo canto do olho. Segure-se, moça! Ainda não estamos seguros. E eu sabia que ele estava certo. A estrada ainda era longa. E meu coração dizia que o preço da minha liberdade ainda não tinha sido pago por completo. A carroça seguiu em disparada pela estrada, sacolejando tanto que achei que fosse tombar a qualquer momento. Meu coração ainda estava em choque pelo que acabara de acontecer. Eduardo se entregou para que eu pudesse fugir. E agora ele estava sozinho, cercado por homens que não teriam piedade. Minhas mãos tremiam enquanto segurava a borda da carroça. Precisamos voltar! Gritei para o carroceiro. Ele me lançou um olhar duro. Se voltarmos, nenhum de nós sai vivo. Meus olhos arderam de frustração. Mas Eduardo sabia o que estava fazendo. Ele me interrompeu. E se sacrificou para você ter uma chance. Não desperdice isso. Senti um nó na garganta. A poeira da estrada foi diminuindo conforme nos afastávamos. O som dos cavalos atrás de nós havia desaparecido, mas a angústia continuava. Minutos depois, a carroça entrou em um pequeno bosque, onde nos escondemos por um tempo. Meu corpo inteiro ainda tremia. O carroceiro desceu e olhou ao redor, certificando-se de que ninguém nos seguiu. Descansa um pouco, menina, disse ele. Ainda temos um longo caminho pela frente. Mas como eu poderia descansar, sabendo que Eduardo estava lá fora? Cada segundo que passava me fazia imaginar o que poderia estar acontecendo com ele. E foi então que tomei minha decisão. Eu não podia simplesmente ir embora. Eu devia minha liberdade a ele, e eu iria encontrá-lo. Mesmo que isso significasse arriscar tudo novamente. Minha mente estava tomada por um único pensamento. Eu não podia deixar Eduardo para trás. Ele arriscou tudo por mim.
Se eu simplesmente fugisse, viveria carregando o peso da culpa pelo resto da vida. Levantei-me de súbito, já decidida. O carroceiro franziu a testa. O que pensa que está fazendo? Eu vou voltar. Respondi, a voz mais firme do que eu imaginava. Ele soltou uma risada curta, descrente. Tá maluca? Você acabou de escapar e quer jogar tudo fora? Respirei fundo, tentando controlar a ansiedade. Eduardo me deu essa chance. Agora é minha vez de retribuir. O homem me olhou por um longo momento. Então cruzou os braços e balançou a cabeça. Vai se matar. Ignorei seu pessimismo e comecei a andar de volta para a estrada, sem saber exatamente o que faria, mas determinada a encontrar Eduardo. Minha única vantagem era que ninguém esperava que eu tivesse coragem de voltar. A noite já caía, e isso me ajudaria a me mover sem ser vista. Depois de um tempo caminhando pela mata ao lado da estrada, ouvi vozes ao longe. Abaixei-me atrás de uma moita e tentei escutar. Os homens de Arnaldo estavam reunidos perto de uma clareira, e no meio deles, amarrado a uma árvore, estava Eduardo. Meu estômago revirou ao vê-lo ali, machucado e indefeso. Arnaldo estava em pé diante dele, com um sorriso cruel no rosto. Você achou mesmo que poderia me enganar? Ele disse, sua voz carregada de veneno. Eduardo não respondeu. Onde ela está? Arnaldo exigiu. Meu coração disparou. Se Eduardo revelasse meu paradeiro, eu estaria perdida. Mas ele apenas riu de canto, cuspindo sangue no chão. Você nunca vai encontrá-la. Arnaldo cerrou os punhos, furioso. Então, acho que precisaremos arrancar essa informação à força. Ele fez um sinal para um de seus capangas, que se aproximou com um pedaço de madeira nas mãos. Minha respiração ficou presa. Eles iam machucá-lo até ele falar. E eu sabia que Eduardo não abriria a boca. Se eu não fizesse algo, ele não sobreviveria aquela noite. Mas como salvar alguém quando eu mesma estava em defesa? Eu precisava agir rápido, ou poderia ser tarde demais. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Eduardo estava prestes a ser torturado, e eu não tinha arma, força ou qualquer chance real contra aqueles homens. Mas eu tinha uma coisa: inteligência. E às vezes, a única forma de vencer um inimigo mais forte é usando a cabeça. Respirei fundo e analisei a situação. Os homens estavam focados em Eduardo, rindo e zombando dele. Arnaldo, como sempre, estava cheio de orgulho, convencido de que já tinha vencido. Mas ele não sabia que eu estava ali. E isso me dava uma vantagem. Abaixei-me e comecei a pegar pedras do chão. Fechei os olhos e joguei uma para longe, no meio da mata. O barulho fez com que 2 dos capangas se virassem de súbito. O que foi isso? Deve ter sido um bicho, disse outro. Mas eu continuei. Peguei outra pedra e joguei para o lado oposto. Agora, os homens estavam desconfiados. Tem alguma coisa aí? Um deles resmungou. A tensão no grupo começou a crescer. Arnaldo olhou ao redor, incomodado. Parem de agir como idiotas. Ele rosnou. Mas os homens já estavam nervosos. Foi nesse momento que eu me levantei devagar, saindo das sombras, e fiz minha jogada final. Se eu fosse vocês, não ficaria aqui por muito tempo. Todos os olhos se voltaram para mim. Eduardo arregalou os olhos. Helena, não! Arnaldo deu um passo à frente, surpreso. Ora, ora! Olha quem apareceu. Veio se entregar, querida. Eu mantive minha postura firme, mesmo que minhas pernas estivessem tremendo. Na verdade, vim avisar vocês. Cruzei os braços e olhei ao redor. Eu fugi, certo? E você acha mesmo que eu fui sozinha? A confusão tomou conta do grupo. O que está querendo dizer? Arnaldo estreitou os olhos.
Que eu não sou a única que queria ver você longe do poder, Arnaldo. Menti, mantendo a voz segura. Os capangas trocaram olhares nervosos. Eles não eram leais a Arnaldo. Eram leais ao dinheiro. E o medo do desconhecido poderia ser minha única chance. Agora, se eu fosse vocês, eu correria. Porque neste momento tem gente vindo pra cá. E não vão gostar do que vão encontrar. Os homens começaram a se agitar. Ela está blefando! Arnaldo gritou furioso. Mas a semente da dúvida já estava plantada. E naquele momento, tudo o que eu precisava era de um segundo de hesitação. Porque esse segundo poderia ser suficiente para mudar tudo. A tensão no ar era palpável. Os capangas de Arnaldo se entreolhavam, visivelmente inquietos. Nenhum deles queria ser pego de surpresa por um grupo misterioso que poderia estar a caminho. O medo é uma ferramenta poderosa, e eu estava usando isso a meu favor. Isso é mentira! Arnaldo rosnou, cerrando os punhos. Não tem ninguém vindo! Mas sua voz já não tinha a mesma firmeza. Os homens ao seu redor não eram tolos. Eles não tinham fidelidade a ele, apenas ao dinheiro. E se houvesse mesmo uma emboscada a caminho? Eu não vou ficar para descobrir, murmurou um dos capangas, dando um passo para trás. Nem eu, disse outro, já se afastando da clareira. Em poucos segundos, metade dos homens fugiu pela mata, deixando Arnaldo para trás, cada vez mais furioso. Eduardo, ainda amarrado à árvore, me olhava com espanto. Mas eu não podia comemorar ainda. Arnaldo ainda estava ali, e um homem humilhado é um homem perigoso. Ele puxou a faca do cinto e apontou para mim. Você acha que me enganou? Acha que pode fugir de mim, Helena? Minha boca ficou seca. Mas antes que ele pudesse dar um passo, ouvi um som familiar. O estalar de um galho. Arnaldo também ouviu. Ele virou a cabeça ligeiramente, hesitando. E foi nesse instante que Eduardo agiu. Mesmo com os braços amarrados, ele ergueu as pernas e chutou Arnaldo com toda a força, derrubando-o no chão. O impacto foi tão forte que a faca voou da mão dele. Não pensei duas vezes. Corri até Eduardo e soltei suas amarras com as mãos trêmulas. Ele ficou de pé num salto, ainda dolorido, mas determinado. Arnaldo, no chão, tentou se levantar, mas Eduardo foi mais rápido. Ele pegou a faca caída e a apontou para ele. Acabou, Arnaldo! O homem que por anos me manteve em uma prisão agora estava vulnerável. Mas Eduardo não era como ele. Não usaria da mesma violência. Arnaldo nos olhou com puro ódio, mas sabia que tinha perdido. Saiam da minha frente! Ele cuspiu, furioso. Eduardo me puxou pela mão e, sem olhar para trás, corremos pela mata. Dessa vez, para a nossa liberdade definitiva. Mas eu sabia que ainda não havia acabado. Porque recomeçar também é um desafio. Corremos pela mata sem olhar para trás, sentindo o ar frio da noite cortar nossos rostos. Meu coração batia acelerado, mas dessa vez não era só medo. Era a adrenalina de saber que pela primeira vez eu era livre. Eduardo apertava minha mão com força, como se quisesse garantir que eu não me afastaria. Mas eu não pretendia soltar, não depois de tudo. Quando finalmente alcançamos a estrada de terra, o carroceiro ainda estava lá, esperando. Ele nos olhou com surpresa, depois soltou um riso de alívio. Achei que tivessem morrido. Eduardo respirou fundo. Por pouco. O homem assentiu e fez sinal para subirmos na carroça. E então seguimos viagem. Enquanto o vento balançava meus cabelos, olhei para Eduardo. Seus olhos estavam fixos no horizonte, ainda alerta, mas havia algo novo neles. Esperança. Sorri de leve. Acha que ele vai nos perseguir? Eduardo suspirou. Talvez, mas não agora. Ele sabe que perdeu. Assenti, abraçando meus próprios braços. A estrada se estendia à nossa frente, levando-nos a um destino desconhecido.
Eu não sabia onde iríamos parar, como construiríamos nossas novas vidas. Mas pela primeira vez em muito tempo, isso não me assustava. Eu tinha uma segunda chance, e eu faria valer a pena. Hoje, décadas depois, olho para trás e vejo aquela jovem assustada que um dia fui, e sinto orgulho dela, porque ela não se curvou, porque ela escolheu lutar, e porque, no fim, ela encontrou o que sempre buscou: liberdade. Agradeço por acompanhar minha história até aqui, minha filha. Comente aqui embaixo se quiser saber o que aconteceu comigo e com o Eduardo depois de tudo isso. Tenho muitos segredos ainda para revelar. E não se esqueça de deixar um gostei e de se inscrever no canal para continuar acompanhando minhas histórias e muitas outras verdadeiras lições de vida. Fiquem com Deus e cuidem-se bem. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.